Pessoal, vamos hoje, nossa aula 36, falar sobre reações internas em estrutura por meio de um exemplo. Mas, inicialmente, gostaria de lamentar que nosso país passa por um momento muito triste. Me lembro que, há algum tempo, gravei um vídeo quando tínhamos 50 mil mortes. Agora estamos chegando em 300 mil mortes. Não sei onde vamos parar. Este número vem acontecendo há um ano, vem crescendo, crescendo, e o negacionismo predominando. Até quando esse negacionismo vai? Até quando? Bem, vamos à nossa aula. Temos aqui uma estrutura e queremos calcular as reações internas no ponto J. Quais são as reações internas? Força cortante, força axial e momento fletor. Então, queremos analisar este ponto. Vamos fazer por etapas, como se estivéssemos calculando pontos que precisassem de todas as forças atuando nas barras. Então, nós já sabemos, que para calcular as reações internas, especificamente aqui no ponto J, ou aqui no ponto K também, precisamos inicialmente analisar a estrutura como um todo, e sabemos que essa estrutura está presa aqui por um pino no ponto A e apoiada em um rolete aqui no ponto C. O pino, ele impede os movimentos na vertical e horizontal. O rolete, nesse caso, impede o movimento na horizontal. O movimento vertical aqui é permitido. Para calcularmos essas reações, podemos, então, aplicar as condições de equilíbrio, somatório de força no eixo Y, inicialmente. Eu tenho essa força para cima, vamos chamar de AY, menos 30 kN para baixo, igual a zero. Aí encontramos o valor de AY. Depois calculamos o momento em relação ao ponto A. Essas duas forças não causam momento. O momento é devido a essa força de 30 kN em relação ao ponto A no sentido horário, e o momento aqui da força, chamando de Cx, em relação ao ponto A, é no sentido anti-horário. O braço de 30, 7. E o braço de Cx, 8. Então, seria Cx vezes 8, menos 30 vezes 7. Aí acharíamos o valor de Cx. Fazendo o somatório das forças em x, eu vou ter Cx para a direita, menos Ax para a esquerda, eu acho Ax. Primeira etapa pronta. Segunda etapa, iríamos isolar essas barras. Especificamente para o ponto J, precisaríamos analisar essa barra. Para o ponto K, analisar esta barra. Vejam que esta barra está presa no ponto C e no ponto A. Presa nas extremidades, como vimos lá atrás, inclusive em treliças. Uma barra presa pelas extremidades, ou está tracionada ou comprimida. A tendência aqui, vejam bem, essa força causar uma ação nessa barra no sentido de tracioná-la. E aí, essa barra, então, estaria recebendo a força exercida aqui no ponto C, pela barra BCD, tracionando a barra. E a barra estaria exercendo a força igual e contrária na barra BCD, nesse sentido. Então, analisando a barra BCD, eu tenho a força D, devido à força que a barra CA exerce aqui, eu vou ter uma componente CY, uma componente CX, no ponto B, eu vou ter uma reação BX horizontal e uma vertical, possivelmente aqui para baixo. Então, eu tenho as forças atuando nessa barra. Calculando agora a força que nos interessa aqui para analisar essa barra, e vamos precisar dela para analisar esta. Então, aí eu posso aplicar o momento em relação ao ponto B. A força Bx e By não tem momento. A força Cx tem momento zero, a linha de ação passa por aqui. Quem tem momento, então, a componente Cy, na barra BCD, lembre-se que eu estou trabalhando com essa barra isolada. Então, Cy, momento no sentido anti-horário, vezes o braço, 3. D, no ponto D eu tenho 30, momento no sentido horário, 30 vezes 7. Aí eu acho Cy. Como eu já sei a direção da força C, que está na direção dessa barra,
Então, eu posso usar este ângulo aqui, que é facilmente calculado, eu tenho as dimensões, né? Aí eu vou escrever que CY é a força C vezes seno deste ângulo. Então, eu acho a força C. Se eu achei a força C que atua na barra BCD, eu conheço a força que atua na barra CA, estaria tracionando. Aí, no análise do ponto K, a única força que existiria aqui é a força axial, porque essa barra está sendo somente tracionada. Então, essa barra receberia apenas a reação interna, força axial. Não tem nenhuma força normal, então não tem força cortante, nem momento fletor. Voltando à barra BCD, já conheço a força CY, aí eu posso calcular a CX, porque eu conheço esse ângulo, CX é igual a BX, fazendo somatório em Y, posso calcular também BY. Então, eu teria esta barra para analisar. Mas, quando eu corto essa barra, eu vou ter força atuando aqui em C e em B, na parte esquerda da barra. E na parte direita, apenas no ponto D. Então, como já vimos, é mais fácil analisar esse trecho JD. Então, vamos fazer a análise desse segmento JD, onde eu tenho aqui o ponto J, aqui o ponto D, onde atua a força de 30 kN, e no ponto J atua as reações internas, força cortante para cima, porque essa força aqui está para baixo. Axial estamos supondo aqui, e o momento também colocando no sentido anti-horário. Para calcular, portanto, essas reações internas, eu aplico as condições de equilíbrio, como, por exemplo, inicialmente, o somatório das forças em X vai nos mostrar que a força axial é zero. Ou seja, esta barra não está sendo tracionada nesse ponto. Aliás, se pegarmos qualquer ponto entre D e C, não vai existir força axial, porque a análise vai ser idêntica aqui para qualquer ponto. Então, não há tração nesse intervalo. Neste aqui é diferente. Teremos que pegar um ponto entre B e C para descobrir o valor da força axial, se ela existe ou não. Fazendo o somatório das forças em Y, eu vou ter para cima V menos 30 para baixo, então eu tenho que V vale 30 kN dirigido para cima. Então, há uma tendência cisalhante nesse ponto aqui. Existe uma força de 30 kN atuando nessa região aqui do ponto J. Pois bem, e o momento? Vamos calcular o momento em relação ao ponto J. Calculando o momento aqui igual a zero, como condição de equilíbrio, o momento de V e F se anulam, aí eu tenho um momento de reação, aquele momento fletor que impede a rotação dessa barra, exercendo uma ação contrária para que esse pedaço não gire devido à ação dessa força. E tenho também um momento da força de 30 kN. Então, como convencionamos aqui, colocamos o M no sentido anti-horário, é positivo, menos 30 vezes 2 igual a zero. Aí achamos que M vale 60 kN positivo, significa que o sentido convencionado está correto. Bem, então dessa forma calculamos as reações internas no ponto J, analisando o lado direito da barra BCD. Se pegarmos o lado esquerdo, vamos encontrar os mesmos resultados. Uma força F', uma força V', um momento M', todos com sentidos invertidos a esse aqui. Bem, por hoje é só este exemplo que a gente queria colocar para vocês. E no próximo vídeo nós vamos iniciar o estudo de forças e momentos fletores em vigas. Um abraço e até lá.